Então, nós vamos falar sobre o pineal, os cristais de apatita que fica aqui, ó, na pineal, e dependendo da quantidade ali, você pode ser um médio de projeção astral ou de cura, né? E muitas vezes o médio de cura tem muito problema com cisto no ovário, é justamente para vocês entenderem sobre isso, né? Então, quando a gente não tinha o estudo, a gente não sabia cura, não sabia como curar, né? Mas tem coisas envolvidas nisso também, tá? Dr. Sérgio Felipe, ele fala muito sobre isso. Então, você geralmente começa a meditar, você aciona a pineal, né? Que capta, na verdade, os fenômenos astrofísicos, né? Quanto mais você vê as estrelas, interagir com o Sol, você tem mais essa interação aqui, né? O cérebro não produz a consciência, ela é um tradutor da consciência, né? Então, é muito envolvido por todos esses estudos agora, é envolvido você entender a pineal, né? Ela não é doença quando você ativa a sua pineal, pelo contrário, se você ativa, você consegue entender mais quem é você e se livra de muita coisa, muita doença, né? A cura de muita coisa, né? Não só a pineal, né? Se acionar seus chakras aí, na verdade, né, gente? Com enganação, já basta aí o que a gente está vendo aí, né? Então, continuação da outra aula, tá? Então, em Missionários da Luz, no capítulo 2 de André Luiz, analisa que a pineal é um médium, a pineal de um médium, ele analisa isso no livro, né? Tem gente também na Rosa Cruz, né, que tem vários livros que falam também sobre pineal, né? Então, todo mundo junta para poder ajudar a gente, porque viver na cegueira e numa guerra é o que a gente não quer mais, né? Ninguém merece. Uma mãe não merece ver um filho numa guerra ou morrer de fome, né? Por uma causa deles, que eles criam as coisas sem a gente querer entrar nessa coisa aí. Eu aconselho mãe, pai e família reunir agora para não entrar, não botar seu filho para morrer numa guerra. Eu aconselho isso, né? Se a gente quer a paz, a gente precisa fazer pela paz e não pela guerra, né? Chega! Porque se a gente deixa eles fazem o que querem. Agora a gente vai acionar, vem os trabalhadores da luz, cada um acionando, despertando, não vai conseguir fazer o freio dessa linha de frente que aumenta a cada dia com a verdade. E chega de punição, de nos punir, de nos fazer sofrer por uma coisa que eles querem, não a gente, né? Se eles invadem planetas para fazer o que eles fizeram, as atrocidades, né? Aqui eles não vão fazer mais, né? Porque a gente já acordou, né? Agora tem que parar de esquerda e direita, né? Votar naquilo que continua essa guerra aí? Pelo amor de Deus, gente. Precisa acordar. E estudo também, tá? Sem raiva e sem vingança, sem nada, a gente aciona aqui. Por isso que eu falei, aulas passadas, que muitos das trevas iam vir para a luz. Só que eles já estão marcados já, né? Então, mesmo desencarnando, eles não vão para um lugar coerente. Porque até 2 meses atrás, o cara estava, assinando contrato para roubar, para furtar, para estar junto com as coisas aí ruins, que as polícias têm que estar prendendo agora, né? Dentro de Brasília fazendo merda, nas cidades do Brasil, assinando papel contra a população. Então, quer dizer, esse cara tá procurando o que com essa frequência? Agora vem pra luz, beleza, tá na luz, tá ajudando, beleza. Mas a gente não... Eles lá atrás, eles podiam já estar ajudando a gente, mas veio agora. Então, a situação deles é diferente também. Que o bom que eles vêm pro nosso lado, mas a situação dele é diferente, né? Do que da nossa aqui, que já estamos aqui, puxando, às vezes alguém vira a cara, porque não entende a nossa postura, porque esse cara aí que vira a cara serve a não luz, quer dizer, ele em vez de dar, como muitos me abraçam, vamos lá, continua, não, ele continua trabalhando para não treva. Então, trabalhador da luz, você tá certo, o que tá não coerente é ele, com a não verdade do que ele fala, que ele é, né? Porque ele trabalha para treva, ele não trabalha para luz, né? Aquele cara que tá ali muito desenvolvido com o Mago Negro, muitos de políticos aí, né? Trabalham na mídia também, não falam a verdade. Vocês têm que acordar para isso, tá? Então,
Estudo pineal tem desde sempre, né? Pesquisador francês, o Patrick Drouot, sobre cristalização não tem nada a ver de fluo, né? Calcificar. Dr. Sérgio Felipe estudou muito o campo do DNA. Atenção, matéria, energia escura provoca radiação no fundo, que obedece à lei do acústico. Acústico parece o universo do outro lado, de lá, reverbera com os sons que geram equações, igual a da acústica, né? Então os índios guaranis, acham que o espírito é o som, né? O que dá uma manifestação em forma de acústico, né? E esse som é chamado de tu. E quando esse som senta na matéria, o lugar onde se senta chama pi, que é a pineal, se assenta o espírito, né? Tupi é um ser encarnado. Tupã é o ser que está no todo, é o som que está no todo. Na real, o som está no todo, né? Não é que o som seja do trovão, como eles falam, é o som do fundo do grande espírito, trovão. O Guarani, índio Guarani, ao traduzir para o ocidental, é como deuses grandes, né? Som do todo, é o Tupã, né? Então, o universo, né, de lá reverbera com aqui da Terra. Então, com algo que remete à acústica, né? Então, nós, nos estudos simáticos, mostram como o som estrutura a forma. Isso é a pesquisa do radiotelescópio, isso é conhecimento astral. Com certeza, a pineal é estudada há muitos anos atrás, em 1929, desde esse tempo, até antes também, né, pelos ancestrais, pelos nossos índios, né? Só que eram nomes diferentes, né? Egito também tinha nomes diferentes. Mas em 1929 já tinha estudo dos cristais de apatita, que eles chamavam de areia, né, do cérebro, né? Então René Descartes, no século XVII, escreveu, né, que a pineal é a sede da alma, né? Então a força da cabeça, chakra coronário, que abre, né, eles falam abre as pétalas, né? Que abre a consciência, né? Mora no coração. Cada um fala de um pineal de um jeito, né? Os índios falam de um jeito, os gregos falavam de outro, né? Nossos ancestrais, né? A espiritualidade, os espíritas, os universalistas, né? Os estudiosos, os cientistas, os ateus. Mas tudo isso une agora para nos ajudar, né? Para reunir tudo para a gente entender nosso corpo de luz, né? O que é a funcionalidade do nosso corpo de luz, né? Então, Hélio Couto fala que o ser precisa nascer no planeta para ter a evolução continuada. Livre-arbítrio aí você vê uma boiada de consciências e os outros sem consciência. Gente que ainda não faz coleção. Tem gente que faz coleção de sapatos, gente. Apego, né? Vai para onde esse cara, essa mulher? Porque Deus deixa tudo isso acontecer. Segundo o Hélio Couto, Deus tem deixar tudo isso acontecer para que as criaturas tenham livre-arbítrio. Veja, o cara não tem experiência de encarnar crescimento sem salvação e evolução. Se ele não tem experiência disso, como é que ele vai sem experiência na vida, como é que ele vai evoluir, né? Então, seria estar todos iguais no descanso eterno? De jeito nenhum. Importante, a capacidade humana de avaliar, pensar, sentir é bem limitada. Né? Veja, é igual um quadrado na caixa, né? Veja, o bem e o todo tem um plano imenso, a parte fina tem a ver com a execução do plano. Imaginamos formigas bem trabalhando no fundo subterrâneo e é o plano do formigueiro, né? Como imagina se uma formiga for questionar o plano de toda formiga, por que foi feito esse túnel dessa maneira, né? Não rola, né? Então, atenção, quanto mais expande, você vai ficando o indivíduo, a pessoa deixa a centelha assumir tudo, né? É o meu processo que vocês viram, né? Desde o Reino Unido, vocês viram voltar para o Brasil, vocês viram tudo que aconteceu. E eu, trabalhando com meus mentores, tem um grupo que me ajuda também, tenho a parte espiritual, que eu sinto o tempo todo aqui,
né? Hora de meditar, hora de vir estudar, eles me ajudam aqui. E eu tô indo, né? Então, atenção, quando você expande a consciência, né? O indivíduo vai, a pessoa deixa a consciência sumir, a consciência centelha divina, né? Ele não desaparece aqui. A consciência está individualizada. Ela vai fundir-se com o todo. E daí ela passa a pensar e sentir guardadas devidas proporções com o todo, pensa e sente. Porque ao longo da história, eles conseguiam mostrar quem era o todo. Porque a unificação e a total é absoluta. É um canal do todo. Dentro das possibilidades de um corpo humano, o espírito humano, o todo canaliza o que for possível de energia. Você sabe se o liquidificador é de 220, quando você liga ele no 120 e queima, né? Então, o todo regula a energia e o passado através do ser. E aí mostra a realidade de todo um determinado grupo de pessoas ou planeta. Então, quando isso acontece, é um grande tumulto, porque vocês que nós somos o ego brincando pelas posses, né? Pelo grande poder, né? E aí aparece um ser que mostra que é o todo, que é só amor, né? Em torno dele é complicado. Vem ele e diz para os humanos, o topo é amor. Ele vai causar um choque teológico. As pessoas só compreendem. Com certeza, eu voltei para Macaé, o pessoal ficava olhando assim. Aí agora está começando diferente. Está começando a entender quem realmente eu sou e represento. E qual plano de luz eu pertenço. Vocês vão entender um por um. Vocês estão vendo a cidade de vocês. Não preciso falar. Então as pessoas só compreendem o Deus bom e Deus mau, só isso que sempre, bom ou mal, né? Então o raciocínio é um Deus que já mandou a colheita no passado, né? O Deus trouxe a colheita, eles acreditavam nisso, né? Daí oferece a coisa chamada mecânica, aparece aí, daí oferece a criança como oferenda para tudo, para permanecer ok. Quantos morreram, né? Quantos cabritos, quantas crianças, quantas pessoas mortas para poder oferecer a esse Deus aí que só gosta de... Vocês sabem o que é, né? Sacrifício. Daí, Deus não é sacrifício, gente, nunca foi. O Deus certo. O Deus não inventado do homem é uma coisa, o Deus de verdade é outro, a essência divina é outra. E ele não tinha religião, não. Daí chega o cara que diz que existe uma coisa chamada mecânica quântica, elétron, prótons, nêutrons. Isso fala toda coisa lá nos primórdios. Fica impossível explicar para um povo ignorante dessa explicar porque tais coisas acontecem. E quem não tem a ver com Deus, bom ou ruim, talvez após esse planeta construiu a bomba atômica, internet, etc. Daí, depois de milênios, eles entenderem, temos que explicar lá atrás que o ser desceu e é preciso parar de carnificina, de guerra, né? Que a Terra precisa evoluir para parar a guerra, porque o cara mata, inata da centelha divina lá, aqui é vice-versa, né? Explicando todo. Depois emanou que Deus, ele pôs a centelha nele mesmo, né? E que ele é a mesma, essa explicação é contrária à guerra. Então eles distorcem tudo para a gente ficar nessa guerra. A guerra não tem nada que nos liga de jeito nenhum, nem emaranhamento quântico. Entenda isso, para a gente ter progresso. A gente tem que vivenciar, sentir isso. O intelectual vai ouvir, mas não sentir. Porque na cabeça dele só tem o bem e o mal. Então, enquanto ficar nessa polaridade, a gente não vai sair dessa guerra nem armada pra gente, né, gente? A gente é tudo junto agora contra tudo isso que a gente não quer. Não manda seu filho pra guerra, não conversa com ele sobre essa verdade, né? Chega desse plano aqui na Terra. O plano que vem é a luz, é o amor, é a graça, confiança, unicidade. É isso que tá vindo, gente, né? Cooperação.